dando continuidade à nossa aula, o mesmo livro, nosso livro Ápice. Vamos continuar com as páginas que ontem ficaram para hoje. Vamos retomar o nosso livro na página 180. Na página 180, vamos trabalhar com a produção de texto, relato pessoal, um registro da memória. Então, agora é a vez da gente escrever. Nós já estudamos o que era um relato, nós estudamos um relato pessoal da vida de Edgar, logo no início dessa unidade. Nós estudamos um relato aqui nesse nosso livro Ápice. E agora é a vez da gente também escrever o nosso próprio relato. Então, agora é sua vez de produzir um relato pessoal escrito. Quer dizer, nós vamos escrever. Primeiro, antes de começar a fazer o nosso relato, precisamos planejar como vai ser. Nós vamos escolher um fato que ficou marcado na sua memória. Algo muito engraçado. Uma coisa que muito lhe impressionou. Algo que você não esquece. Então, você vai pensar nesse fato, alguma coisa que ele marcou, que está hoje ainda na sua memória, uma coisa muito engraçada, algo que lhe impressionou e algo que você não se esquece. Aí você vai relembrar que lá no relato pessoal, você tem um fato marcante, que é aquilo que você vai falar a respeito. Depois vem, quando aconteceu esse fato? Você vai começar o relato dizendo, aconteceu certa vez, no lugar tal, aí começa a descrever. Onde? Onde aconteceu esse fato que você está falando sobre ele? Quem era que estava presente? Era você, uma turma de amigos, eram pessoas da família? Começa escrevendo. Depois, o que e como aconteceu. Então, essas palavrinhas, quando, onde, quem, o que e como, é comum aparecer dentro do relato que vocês vão escreverem. Agora vem a parte da escrita. É escrever seu próprio texto. Você pode ser bastante espontâneo, mas informal. O que é espontâneo? Falar do seu jeito, falar muito. Mais informal é usando aquela linguagem. Quando diz está, pode usar a palavrinha reduzida tá. A palavra não é, pode usar a palavrinha reduzida né. Pode ser essa linguagem informal também dentro do relato que vocês vão criar. Pode empregar a primeira pessoa. Você, quando for falar de você, você vai dizer eu. E quando estiver falando de um conjunto de pessoas, de um grupo de pessoas, lá se for dentro do seu texto, vai sempre usar nós. Depois vem a revisão e a escrita. Quer dizer, quando você montar o seu relato, com a ajuda de quem estiver com você, que estiver todo feitinho, aí você vai revisar a escrita. Como é isso? Você vai ler novamente o texto que você já escreveu, que é o relato, e vai deixar bem claro o que você quer expressar. Rever se há início, se você teve um início na construção do relato, o meio da história e também se chegou ao final. Vai olhar se precisa botar a pontuação. Quando termina uma frase, bota o ponto final. Quando precisar de vírgula, coloca a vírgula. Quando fizer uma perguntinha, ponto de interrogação. E sempre revendo a escrita das palavras. A gente vai escrever uma palavrinha, olha se ela está certa, olha se ela é escrita dessa maneira. Será que eu errei? Vai sempre vendo a escrita das palavras. Quando você escrever em uma folhinha à parte, aí você vai passar limpo, lá para o seu caderninho. E quando o seu texto, quando o seu relato estiver pronto, você gostaria que alguém lesse? Você gostaria que a professora lesse? Você gostaria de ler para alguém? Então, qual é a sugestão que tia Regina dá? Que quando você fizer o seu relato, que passar limpo para o seu caderninho, contando esse fato sobre você, onde aconteceu, quando, quem estava com você, o que e como aconteceu, com os pontinhos encerrando as frases, bem bonitinho. Aí você pode gravar um áudio, lendo esse relato seu e mandar para mim no WhatsApp mesmo, para que eu leia. Aí eu vou ver sua história, vocês contando, lendo o relato de vocês pessoal. Tá certo? Então, vem. Não vou mandar vocês fazer os textos com os colegas, porque nós não estamos na sala, né? Somente vocês vão fazer aí na casinha de vocês e podem gravar um áudiozinho lendo para mim o relato que vocês criaram, tá certo?